Atualidade. Hoje nós temos um assunto muito interessante e diferente aqui no programa. Nós estamos recebendo a Bernadette Lage Rocha, ela é articuladora de direitos humanos e nós vamos falar sobre os grupos ciganos, no Brasil, especialmente em Minas Gerais. Bernadette, tudo bem? Tudo bem. Então, quando fala assim em ciganos, né, vem logo uma imagem preconceituosa na cabeça da maioria das pessoas. E nós sabemos que não é bem assim, né? A origem desse povo lá no Oriente, passando pela Europa, depois expulsos para outros países, inclusive no Brasil, chegaram como degredados, sim, na época da coroa, sim, não é isso? E esse preconceito persiste ao longo de séculos? Sim, eles estão aqui no Brasil há mais de 4 séculos e eles têm um estado de visibilidade total. A gente pode observar que você não vê os homens ciganos na rua. Você consegue ver as mulheres, elas estão lendo a mão, mas os homens não saem porque o tratamento que eles recebem da sociedade é um tratamento completamente diferente do que os outros brasileiros recebem. As pessoas desconhecem o fato de que os ciganos, eles são brasileiros e estão protegidos pela mesma Constituição. Uhum. E o sofrimento deles, a falta de liberdade, o tratamento que eles recebem, às vezes, por exemplo, eles reclamam muito que quando são abordados, às vezes estão dirigindo, o tratamento é como se fosse uma situação de perigo. E não então, tem um comportamento racista em relação, sim, a esses grupos, né, sim, sociais, étnicos, né? Sim. Agora, nota-se também que são grupos que mudam muito, né, de cidade para cidade. Eles são nômades ou isso é uma pressão social que eles recebem? Sim, é exatamente aí. Eu tenho 10 anos que trabalho com a etnia cigana. E depois que eu comecei, eu vi que, pelo número de voluntários que tinha, que era algo que a gente, quando começa, não consegue mais sair pela pressão, pelo sofrimento deles. Quando eles chegam numa cidade, toda cidade, ela tem que ter, por lei, um espaço para circo, para parque e para ciganos. Uhum. Então, geralmente, isso é cumprido, no primeiro momento, isso é cumprido. Mas aí, quando ele tem esse espaço, mas ele pode ficar muito tempo na cidade ou geralmente uma passagem rápida? Sim. Porque tem filhos, vai para a escola, sim, serviço médico, né? O que é importante a gente avisar, quando chega um grupo cigano numa cidade, o que acontece? Os vizinhos começam a se mobilizar. O cigano vai fazer isso, vai roubar criancinha, etc. E isso é um negócio tão forte na sociedade que é o que a gente chama, esse imaginário coletivo, essa memória afetiva, porque quem passou isso está acima de qualquer suspeita. Foi a vovozinha, o titio, o avô que falou assim, não chega perto de cigano não, que vai roubar, que vai acontecer isso. Isso foi se perpetuando e isso tem impedido que eles tenham acesso a qualquer benefício, qualquer inclusão social, a mobilidade deles é totalmente impedida. Então, o que acontece? Começa todo mundo a pressionar o prefeito expede uma ordem de saída, geralmente tem uma desculpa, porque nós vamos fazer uma reforma, porque vai ter exposição e tal, expede uma ordem de saída e passa para a polícia que vai lá e dá um prazo para eles saírem. Eu já tive, assim, oportunidades de assistir, eles virem até mim e falar, pede para esperar chegar um exame, que conseguiu, por acaso, um exame de fazer um preventivo ou vacinação. Não, eles têm que sair. Então, esse preconceito é maior por parte da sociedade? Não, ele é todo. Inclusive, o Brasil, aconteceu um fato muito interessante. É o país em que parece que é o único país que os reconhece. Pela primeira vez, eles foram incluídos, ano passado, em 2013, em Bolsa Família, Bolsa Escola, eles não eram atendidos pelo SUS. Então foi uma grande conquista. Foi uma conquista, inclusive, isso é coisa para a gente exportar esse modelo para salvar os ciganos da Europa.
Sei. Que lá são 15 milhões, são expulsos todos os dias. Aqui no Brasil são cerca de 800 mil? 800 mil, segundo o IBGE, 800 mil. Mas, pelo que a gente vê, muitas pessoas não se afirmam como ciganos. Talvez até, Bernadette, desculpe interrompê-lo, até pelo preconceito, né? Sim, nós escondem. Se ela se reconhece socialmente, ela pode ter receio de ser alvo de discriminação. Exatamente. Também, não é? Tem um cantor mineiro, que é até muito famoso, eu conversando com ele, ele pegou, até é companheiro da gente na luta, e ele falou assim que ele foi descobrir que ele era filho de ciganos quando ele era adulto, que era aquela conversinha dentro de casa, aquele negócio, sabe? Ele sempre ouvia um murmúrio, e eu já vi várias pessoas, eu vi professor de uma universidade federal, que é muito amigo nosso e tudo, ele acompanha a causa, ele me contou a história dele, que ele também aconteceu isso, ele ouvia aquela história, então a família escondeu que era de origem cigana para poder sobreviver. E eu queria dizer, gente, é muito importante a gente dizer isso, é que mesmo a parcela rica, né, dos ciganos, que têm condição, que moram em apartamentos bons e conseguem estudar os filhos e trabalham, eles escondem, e são 10% só, eles sofrem muito. E é um estresse constante. Eu acompanho a etnia, eu tenho um Facebook que é Direitos Humanos Etnias, e tem uma fanpage que é Direitos Humanos Etnia Cigana. Então, os artigos que a gente escreveu e vídeos que a gente fez, fomos para Rio Mais 20, para o Fórum Mundial de Direitos Humanos, e, enfim. O que é mais interessante é que a gente quer deixar claro que essas pessoas querem ajudar, esses ciganos que têm condição, eles querem ajudar, eles sofrem muito e eles escondem essa condição deles de ciganos justamente para poder, cada vez que eles saem, que eles são reconhecidos como tal, os casos que eles contam são vítimas, né? Muito fortes. Na verdade, há uma necessidade de uma integração social e cultural, né? Junto com todas as outras comunidades e grupos, né, da sociedade. Nosso tempo chegou ao final. Obrigado pela sua participação conosco, tá bom? Boa sorte. Obrigada. E até a próxima.